Bom dia, meninos. Como é que vão? Bom, continuando a nossa disciplina de goiaba, certo? Que é a professora Linda. E nós vamos recapitular um pouquinho do que a gente viu por último na aula passada, certo? Que foi sobre a instalação de quebra-ventos. Então, vocês fizeram uma atividade em casa para fixar, né? E aí vimos quais são as principais espécies indicadas, e essas espécies podem mudar de acordo com a região que a gente se encontra, tá? Então, essas aqui são muito recomendadas para o Nordeste, onde essas culturas já se dão muito bem, mas não quer dizer que só possam ser essas, tá? Seguindo adiante, a gente viu imagens da planta de goiabeira em diferentes idades, para a gente ver principalmente a importância da poda e da condução, né? Recapitulando também, vimos que há diferença entre o sistema de produção para a mesa e para a indústria, certo? Onde nós ainda faremos o cálculo de espaçamento, que vai ser um pouquinho diferente para a indústria, levando em consideração carreadores, tá? Mas aí eu vou preferir fazer esse cálculo com vocês na sala, já que é um pouquinho mais trabalhoso. Então, a gente vai iniciar a aula de hoje, que são as exigências nutricionais da planta, certo? Bom, primeiro uma imagem de como é feita essa adubação inicial, né? Sempre para vocês relembrarem, né, de forma circular aqui, né? Não muito no pé da planta, né, deixando um espaço para que as raízes, então, que estão nessa área, possam de fato absorver esses nutrientes, tá? Mas essa forma de fazer, essa forma de adubar, em círculo ou em meia-lua, como vocês já sabem, né? De fato, vocês já dominam, vocês já têm conhecimento de como fazer isso. Só que o que é muito importante é você saber a quantidade certa de adubo que vai colocar. Então, em todas as culturas, nós vamos fazer cálculo de adubação e vamos interpretar tabelas de adubação para que vocês fixem realmente isso, para que vocês se formem técnicos em fruticultura realmente capacitados. Bom, nós então temos, né, nessa imagem vocês veem que a planta é adubada desde jovem, que além dessa adubação aqui antes, já foi feita uma adubação de fundação, que normalmente é feita com fósforo e algum composto orgânico, como esterco, como vocês também já sabem. E depois, a goiaba, nós vamos ter uma produção mesmo eficiente a partir do terceiro ano, certo? No segundo, ela começa a produzir algumas goiabas, mas em escala muito pequena. Então, a partir desse terceiro ano aqui, certo? Nós vamos fazer a adubação de produção sempre, tá? Essas adubações vão ser sempre feitas conforme as análises de solo e folhas, certo? Dependendo do lugar que vocês estejam, das condições do produtor, tá? A amostragem vai ser na faixa adubada, que é exatamente nessa faixa aqui, que vocês já sabem, onde as raízes vão absorver os nutrientes, tá? E a época normalmente é feita no final da safra, porque no fim da safra a planta já absorveu o que ela tinha que absorver para produzir, né, e mandar para os seus frutos. Então você tem que repor tudo aquilo que ela tirou do solo para que ela possa ter uma nova produção futuramente, tá? Na entrelinha, ou seja, entre uma linha e outra de plantas, a gente faz análise do solo e adubação a cada 3 ou 4 anos, tá? Para garantir que o pH ali está ideal, né? Se não tem que fazer calagem e tudo mais. Mas a faixa de absorção principal é essa aqui, próximo da planta, como vocês já sabem, tá? Mas vamos de fato para o foco da nossa aula hoje, que é o cálculo de adubação, tá? Na fundação, nós temos aqui já uma primeira tabela recomendada para a goiabeira, certo? Onde nós, na fundação da goiabeira, adubamos principalmente com o elemento fósforo, certo? E aí nós temos aqui, de acordo com a análise de solo, se o valor der menor do que 6, nós vamos adubar com 180 gramas por cova, né? E assim sucessivamente. Se nós tivermos mais que 30 miligramas por decímetro cúbico na análise do solo, nós vamos adubar com 60 gramas por copo, tá? Além disso, nós vamos adicionar
20 a 30 litros de esterco de curral ou 1/3 disso de esterco de galinha, ou seja, por aí de em torno de 10, 15, né, litros de esterco de galinha, ou menos um pouco, em torno de 10 mesmo, tá? Mas aqui eu quero que vocês se familiarizem com as diferentes tabelas que vocês vão encontrar na literatura. Por exemplo, nessa aqui é só de fósforo, certo? Só para a fundação, e é só com que vocês vão adubar enquanto a planta ainda está formando seu sistema radicular, tá? E aí depois vocês vão ver outras tabelas, como essa tabela aqui, certo? Que é na adubação de formação, tá? Pula aqui de adubação de fundação, que é aquela adubação inicial quando você vai transplantar. E agora a adubação de formação, quando você já está começando a podar aquela planta e ela está se formando, tá? Bom, aí nós temos, em vez de como na outra, nós só olhamos simplesmente a análise de solo e pronto, não tem idade, não tem nada, essa outra já tem idade e varia de acordo com a cultivar. Aqui nós temos duas cultivares de goiabeira, a rica e a cultivar paloma, que são as cultivares mais utilizadas no Brasil, juntamente com outras que vocês vão ver mais para frente, certo? Mas outra característica importante, tem diferença entre uma cultivar e outra no momento da adubação. Algumas cultivares requerem mais nutrientes do que outras, então vocês têm que estar atentos à tabela, tá? E aí vamos lá, essa tabela como vai ser? Uma idade da planta em anos, tá? Que vocês vão ter que saber do cultivo de vocês, e no caso, para nós eu darei esse dado na questão, né? Digamos que a cultivar tem 6 meses que você plantou, né? Você já está começando ali com a poda de 6 meses, então ela tem de 0 a 1 anos, tá? O nitrogênio, como vocês já sabem, não tem a faixa aqui para vocês escolherem que nem os outros, que a gente já falou várias vezes. A análise de solo para nitrogênio não é eficiente, então na tabela você só vai direto para a idade aqui, tá? No caso, se for 6 meses, nós vamos aplicar 120 gramas por planta de N, tá? E no caso de fósforo, tá? Nós vamos ver que, como nós já colocamos fósforo lá no momento do plantio, aqui até 1 ano a gente não precisa mais colocar fósforo. Então, vai ser 0, tá? Independente do valor da análise do solo. E já o potássio, nós vamos precisar ter a análise de solo aqui para escolher o valor dele, certo? E aí nós vamos praticar juntos aqui na aula e vou deixar uma atividade para vocês fixarem isso em casa, tá? Mas vamos supor que o valor do potássio foi de 1,5. Então, nós temos aqui essa faixa contemplada, 6 meses vai estar nessa linha aqui, e aí nós temos uma adubação com 90 gramas de potássio por planta. Bom, depois então da adubação de formação, que é essa que nós estávamos, nós vamos para as adubações de produção. Então agora não é mais por idade. Do 3º ano em diante, que a produção já está mais elevada, né, nós vamos nos basear na produção esperada, tá? Eu espero esse ano produzir 40 toneladas, porque minhas plantas estão só com 3 anos, não vão produzir o máximo ainda. Então, para 40 toneladas por hectare, que aqui está a unidade de toneladas por hectare, eu tenho que colocar 720 gramas de nitrogênio por planta. Aí vamos olhar a análise de solo, então, tá? Digamos que nosso valor é de 7 aqui, então nós vamos colocar, vai estar nesse intervalo, e nós vamos colocar 150 gramas por planta de fósforo, tá? Quando for o potássio, digamos que o nosso valor de potássio lá na análise é 2, então ele vai estar aqui de 1,6 a 3 e o nosso valor vai ser de 240. Por que eu estou usando os valores de cima? Porque a nossa variedade, a nossa cultivar é a rica. Se fosse a paloma, esses mesmos valores, né, eu ia ter produtividades maiores, porque ela produz mais, tá? E aí eu ia ter que utilizar valores diferentes de adubo. Então, sempre se atentar a cultivar, ao valor da análise do solo
e ou a idade da planta, como nós vimos anteriormente, quando a planta ainda está de formação, ou a produtividade esperada. Bom, nós temos outra observação importante para a adubação da goiabeira e que também vai ser uma realidade da maioria das fruteiras, é o parcelamento, tá? Como vocês sabem, já foi mencionado que o nitrogênio se perde muito fácil para a atmosfera, né? Ele volatiliza muito fácil. Então, a ureia é o adubo que nós temos que parcelar mais. Se a planta precisa de 100 kg de ureia em um ano, certo? Então, nós vamos dividir esse valor e colocar em torno de a cada 2 meses, 3 meses, certo? Aqui nessa tabela explica bem direitinho. O fósforo, certo? Não tem muito esse problema. Então, a gente coloca todo em uma vez, como vocês podem observar aqui. Já colocou na fundação, não precisa colocar nos outros meses do primeiro ano, e aí do segundo ano em diante coloca também todo de uma vez, não precisa colocar mais, tá? Já o potássio, ele, assim como o nitrogênio, também se perde fácil. Não tão quanto o nitrogênio, mas também é perdido. Então, se eu colocar todo de uma vez, a irrigação vai levar embora, certo? E a minha planta vai ficar sem absorver nos outros meses. Então, é melhor eu parcelar assim como o nitrogênio, tá? Então, olha aqui como é a recomendação para a goiabeira. Do momento que eu planto, né, no ano zero aqui, até o primeiro ano, o que acontece? Um mês após o pegamento, que eu transplantei ela, tá ok, eu vou adubar a primeira vez com nitrogênio e potássio. 2 meses após o pegamento, vou adubar novamente. Aí eu já passo para o quarto mês, adubo novamente e no sexto mês de novo. Pronto. E aí o resto do ano eu não preciso mais adubar, tá? Depois, quando a planta já começa um ano até o segundo ano, certo? Aqui é principalmente para cultivo em sequeiro, mas pode ser adotado para irrigado, certo? De agosto a setembro, né? Nesse período do ano, mais ou menos, eu coloco um quarto do que eu preciso. Outubro a novembro, um quarto do que eu preciso. E por aí vai, certo? Aqui é a porcentagem de quanto eu vou colocar. Então, no primeiro ano, eu vou colocar 15% só da primeira vez, depois 20%, que a planta já está maiorzinha, absorve mais, depois 30% e depois 35%. No segundo ano, eu divido em um quarto dos adubos, né, a cada um quarto do ano, ou seja, 25%, né? Então, eu vou dividir, adubar 4 vezes por ano com 25% do que eu preciso em cada. Então, o que é que eu quero que vocês entendam aqui? Primeiro, relembrando que principalmente nitrogênio e potássio tem que ser parcelado, senão se perde e você está gastando dinheiro fora, né, jogando fora, porque a planta não vai conseguir absorver. E em segundo lugar, que nós temos, quando a gente faz o cálculo de adubação, esses valores aqui, certo? Vão ser os valores por ano, tá? E aqui também o valor para o ano total que vocês vão calcular. E vocês não vão colocar ele todo de uma vez, tá? Esses 90 gramas por planta de potássio aqui vai ser até o primeiro ano, certo? De 0 a 1 ano. Então, se eu vou dividir em 4 vezes, né? Esses 90, eu vou botar 15% de 90 primeiramente, 20% de 90 depois, 30% e 35%. Tá? Do mesmo jeito, no segundo ano, se deu para eu colocar 100 gramas, digamos, por planta no meu cálculo, eu vou colocar 25 gramas, 25, 25 e 25. Tá? Então, como sempre, né, nas aulas de adubação, a gente traz uma análise real de solo para vocês interpretarem. Essa análise aqui foi lá onde eu fiz o experimento, em Crateús, certo? E aí nós vamos imaginar que nós vamos implantar um cultivo de goiabeira lá, tá? Bom, olhamos aqui o pH no solo, tem duas análises de solo aqui juntos, a gente vai adotar a primeira, que é uma área de gotejamento, tá? Então, pH 5,9 tá aceitável para goiabeira, tá? Não vai precisar fazer correção. E aí nós vamos aos nossos elementos essenciais, tá? Que vai ser o potássio, tá? Que está aqui, né? E o valor do potássio
foi de 0,32, tá? E o fósforo, que está aqui, o valor do fósforo foi de 61. Então, a primeira coisa é identificar na sua análise do solo, ou que também poderia ser uma análise foliar, né? Não para implementar a cultura, mas nas outras adubações, né? Mas olhar na sua análise o valor, respeitando sempre as unidades, que não foi cobrado de vocês na última prova, né? Que vocês apresentavam uma certa dificuldade em conversão, mas que vocês vão precisar para a vida e dessa vez nós vamos trabalhar mais com unidade. Então, passada a análise do solo, tem outra tabela que vai ser importante, que é a quantidade do elemento químico que vocês vão adubar presente nos adubos comerciais. Então, ureia tem 44% de N, superfosfato simples tem 18% de P2O2, certo? E o cloreto de potássio, 58% do potássio, K2O. Então, todas essas tabelas eu vou sempre fornecer para vocês. O importante é vocês saberem interpretar, porque vocês conseguem elas facilmente na internet, tá? Então, para fazer o cálculo de adubação, gente, nós temos alguns passos que eu coloquei agora na aula, né? Já que eu não estou presencialmente com vocês para anotar no quadro, né? Para vocês não se perderem, nós temos primeiramente interpretar a análise de solo e anotar os valores. Segundo passo, comparar os valores na tabela, certo? E encontrar a recomendação observando sempre as unidades, tá? As partes mais importantes, certo? Para ficar mais fácil vocês lembrarem, eu estou colocando aqui com uma coloração diferente. Depois, examinar a tabela de recomendação e ver se essa está por hectare ou por planta, tá? E fazer as devidas conversões se necessário, tá? Se o valor tiver por planta, depois o resultado da regra de 3 vai dar por planta. Se tiver por hectare, vai dar por hectare. E aí vocês vão ver o que eu estarei pedindo na questão, se eu quero o valor por hectare ou por planta. Depois, escolher o adubo a ser utilizado e calcular a quantidade usando regra de 3. Tá? Então, são basicamente esses 4 passos para nós fazermos uma adubação baseada na análise de solo. E eu vou explicar aqui um exemplo, tá? Levando em consideração essa análise de solo aqui, que nós temos. Então, depois vocês vão fazer outros exemplos, outros exercícios em casa para fixar mais esse conhecimento. Então, vamos lá. Aqui o nosso exemplo, aqui está a tabela de solo e a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Observar as quantidades de nutrientes. 61 mg por quilo de fósforo, 0,32 centimol de carga por quilo de potássio, tá? Aqui nós temos o valor de N, como eu já falei, como é análise de solo, vamos desconsiderar. A própria tabela desconsidera porque esse dado não é muito real, tá? Está aqui para vocês. Então, eu falando passo a passo para anotarem, né? Anotem as quantidades. Então, tem aqui 61 de fósforo e 0,32 de potássio. Quantidades anotadas com as suas devidas unidades de lado, tá? Aí nós vamos aqui. Nitrogênio, não olha a análise, né? Considerando que a nossa planta tem 6 meses de idade, então o valor de nitrogênio é 120. Por quê? Porque ela tem 6 meses, então está de 0 a 1 ano. E o nitrogênio não tem análise para a gente se basear. Depois, fósforo, né? Nós temos um dado de 61 miligrama por decímetro cúbico. Fósforo aqui está em miligrama por decímetro cúbico. 61 é maior que 30, então quer dizer que nós não vamos colocar fósforo nesse primeiro momento. Depois, potássio, 0,32, né? 0,32 é menor que 0,8, não é isso? Então, nós vamos ver aqui que o valor seria 120. Só que, gente, vocês prestaram atenção nas unidades, como eu falei? A de fósforo bateu, né? Miligrama por decímetro cúbico. Mas a de potássio deu 100 mol de carga por decímetro cúbico.
né? E aqui nós temos milimol de carga. Para transformar milimol, né, de centimol para milimol, que é o que tem na tabela, o que a gente faz? Multiplica por 10. Então, o valor não vai ser 120 de adubação, certo? Cuidado com as unidades. Esse valor vai ser 3,2 quando eu converter, e ele vai ser superior a 3. Se é superior a 3, então eu só preciso botar 30 gramas por planta, certo? De potássio. E aí está a importância das unidades, gente. Porque se vocês não converterem corretamente, olharem direto na tabela, o que nem está vindo na análise de solo, sem comparar as unidades, vocês iriam colocar 120 quilos de gramas por planta, quer dizer, 120 gramas por planta de potássio, quando a planta só precisaria de 30. Então, vocês iam colocar 4 vezes mais, além de dar prejuízo para o produtor, né? Vocês iam ter também um problema de provavelmente a planta ia ter fitotoxidez, ia sofrer, né? E dependendo do adubo e da quantidade, vocês poderiam até matar as plantas, tá? Então, tá aqui os valores corretos: 120, 0 e 30 gramas por planta. Aí, bem, soubemos identificar, interpretamos, comparamos as unidades, tudo ok. Anotei aqui que eu vou precisar de 120 gramas por planta de N, fósforo eu não vou precisar, e potássio 30 gramas por planta. Então, vamos fazer o cálculo de N, tá? Nós vimos aqui agora, nós vamos precisar dessa tabela, tá? A fonte que eu vou usar de nitrogênio é a ureia. Então, pronto, aqui é a ureia. E ela tem 44% de N. Então, como é que vai ficar a minha regra de 3? 44 gramas de ureia, né? Está para 100 gramas de N. Então, nós vamos ter aqui que o valor de X vai ser o quê? Né? O valor de X é o que eu quero, né? E aí ele vai estar para 120 gramas, que é o que eu preciso, ok? Então, o valor de X, fazendo a regra de 3, vai ser 52,8 gramas por planta, tá? Continuando. Aqui nós temos o valor por planta e nós queremos saber por hectare. Considerando o espaço de 5 por 6, nós temos 333 plantas por hectare. 52,8 multiplicado por 333 dá 17.582 gramas, né, por hectare. E isso dividindo para quilo vai ser 17,6 quilos de N por hectare, certo? No caso vai ser quilos de ureia por hectare. Mesma coisa eu vou fazer com potássio. Por quê? Eu vou pular o fósforo porque não precisa de adubação com fósforo, né? Aí vamos lá, potássio. Nós temos cloreto de potássio, né, que tem 58% de K2O. Bom, então 58 gramas estaria para 100% e X vai estar para as 30 gramas, que é o que eu vou precisar, tá? Então, resolvendo, vai dar 17,4 gramas de KCl por planta, considerando que eu tenho 333 plantas por hectare, né? Eu multiplico por esse valor, vai dar 5.794 gramas, que convertendo para quilo vai ser 5,79 kg de KCl por hectare. Certo, gente? Então, é isso, certo? Assim a gente termina a aula de hoje. Vou passar as atividades para vocês fazerem em casa, da mesma forma, interpretarem as tabelas, certo? E, então, resolverem as questões de acordo com a análise de solo. Um abraço e até mais.